Também, se você quiser ajudar de alguma forma, tá? A gente vai precisar de muita mão de obra e também doações financeiras. Bom, a gente construir uma boa igreja, uma grande igreja para a honra e glória do Senhor. Tá bom? E quem sabe aí o próximo ano a gente já esteja fazendo outro momento desse, né, na nossa nova igreja. Né? Se Deus quiser aí, eu acredito muito nisso, tá? Tenho fé, acredito muito nessa possibilidade. Segundo também, recadinho que quero dar para vocês, essa semana foi a Tânia, entrou em contato comigo e disse assim: pastor, tem aqui alguns bravadores que já tomaram a decisão. Foi você, né, Tânia? Foi, né? Só tem 2 bravadores, né? Que tomaram a decisão pelo batismo, amém? Amém. Estão aqui? Estão aqui, quem é? A Maria Clara e o Wesley, né? Amém? Levanta o Wesley para o pessoal te conhecer. Isso, levanta a mão. Cadê a Maria Clara? Isso, a Maria Clara está ali. Tá? Então, deu uma saudação Jotá, assim, ó, né? Parabenizando aí a decisão de vocês. E serão batizados muito em breve. Quem sabe até no Campuri, né? Pois é. Já pensou? Que festa legal, né? Vamos lá, ver como é que a gente vai fazer aí. Mas tem também entre nós aqui um outro desbravador que também será batizado lá no Campuri. Posso falar? Posso? Então tá bom. Gustavo, levanta a mão aí. Ali, tá vendo, Gustavo? Tá? Gustavo, parabéns pela tua decisão. Tá? Uma saudação também, Gustavo, aí, pela sua decisão, né? O Gustavo tá voltando com tudo, né, Gustavo? Falando em glória de Deus. Tá voltando e já quer entrar no clube, pastor, quer batizar, é isso aí. Já vai entrar também para a direção do clube, né? Para trabalhar mesmo, que a gente precisa, né? Mão de obra. Então, meu amigo, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Trabalho é o que não falta, né? Trabalho é o que não falta. Então, seja bem-vindo. E dentro em breve também será o batismo do Gustavo, lá no Campuri. Será uma bênção. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Afinal de contas, tudo teve um começo e a nossa história, a história da humanidade, ela teve um começo. Eu pensei, bati cabeça semana, tentando de repente elaborar um sermão para os desbravadores, para a diretoria, mas afinal de contas, a melhor comida é o arroz e o feijão bem feito, não é assim? Essa semana, teve um dia, a gente estava numa correria, não deu tempo de almoçar direito. E à noite eu cheguei já um pouquinho tarde em casa e a minha esposa tinha feito um feijãozinho, temperou um feijão. E aí eu disse assim para ela, disse: amor, esse feijãozinho com arroz, uns 5, 6 ovos fritos. E ela foi e preparou só 2, né? Bem pouquinho óleo assim. O bom é aquele encharcadão, né? Não sei quem gosta, né? Eu cresci assim, a mãe fazia aquele encharcadão, né? A gente gostava daquele lá, né? Mas enfim, né, chega uma idade que a gente não pode mais usufruir disso. Tem que maneirar, né? Porque o colesterol vem e outras coisas mais vêm também. A gente começa a crescer para os lados e aí tem que maneirar. Mas eu comi 5, né? Enfim, estava bem gostoso mesmo, né? Um feijãozinho com arroz bem feito. Eu quero compartilhar com você uma história. Essa foi um dos primeiros sermões que eu fiz. Eu quero compartilhar com você então essa história que está aqui em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8. Gênesis 3, verso 8. Convido você a ler na sua Bíblia do desbravador, sua Bíblia do aventureiro, se você tem aí também, né? Mas se você tem, enfim, uma Bíblia normal, não tem problema, pode pegar sua Bíblia aí, a mesma Bíblia, a mesma palavra do Senhor. Eu quero ler com você aqui o verso 8 em diante. Feche seus olhos, ore comigo, querido Deus. Mais uma vez, Pai, rogamos que o Teu Santo Espírito fale no nosso coração, que o Senhor possa, Pai, dar-nos entendimento, mas não apenas o entendimento, como também o Senhor possa, Pai, ouvir o nosso coração para aceitar a Tua mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diz o verso 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deixa eu contar uma historinha antes de avançarmos aqui. Certa vez o pastor estava revisando as visitas que tinham frequentado a igreja no sábado anterior. Ele estava entrando em contato com essas pessoas. Aí ele ligou em uma das casas dessas pessoas que estiveram ali na igreja. E quem atendeu foi um garoto, um rapazinho. E ele disse: ei, garoto, tudo bem? Tudo bem e tal. Sua mãe está? Sim, está. Posso falar com ela?
Pastor, ela não pode porque ela está ocupada. Ah, então chama o seu pai. Seu pai está assim, meu pai está em casa. Então chama ele, eu quero falar com ele. Meu pai também não pode. Por quê? Meu pai está ocupado. E aí o pastor perguntou, mas tem mais alguém na casa? Tem. Quem? Os policiais. Ah, os policiais estão na sua casa? Sim. Então chama alguém deles que eu preciso falar com eles. E o garoto responde, não, eles também não podem. Por quê? Estão todos ocupados. Tem mais alguém que poderia falar comigo? Tem os bombeiros. Ah, mas poderia chamar então alguém, um responsável, né, do corpo de bombeiros para falar comigo? Também não dá. Por quê? Porque eles também estão ocupados. E o pastor intrigado perguntou, mas por que todos eles estão ocupados e ninguém pode falar comigo? Não, porque todos eles estão ocupados me procurando. Né? O menino estava escondido e todos ali desesperados procurando-me. Certa vez, como nós lemos no versículo 8, Deus, no finalzinho do dia, ou pela viração do dia, quando estava iniciando um dia, e sabemos biblicamente que o dia ele inicia à noite, né? Ou então quando começa o dia já é noite, né? Está anoitecendo, é assim que começa o dia, não quando amanhece, ou então quando bate o relógio lá, né? Meia-noite. E Deus então vai até o encontro do homem e da mulher, suas melhores criaturas. No caminho para cá da igreja, nós estávamos ouvindo no Novo Tempo ali as musiquinhas, né? Da de manhã cedo, logo após o Máquina de História. E aí uma das historinhas era sobre a criação. E eu então, meditando naquilo, eu fiquei pensando, por que não? Uma mensagem simples, mas que possa alcançar o coração, lembrando desse momento tão especial que foi para a humanidade, a criação. Deus criou muitas coisas, mas o sexto dia veio algo especial. Deus criou algo especial. E Deus criou com as próprias mãos. Deus criou com as próprias mãos, não é assim? Deus formou o homem com as suas próprias mãos, usando basicamente uma matéria-prima. Que Deus usou? Terra, né? Deus formou o homem da terra e aí, é claro, deu uma partezinha dele. Qual foi a parte de Deus que Deus nos deu? O sopro da vida, o fôlego de vida. Deus nos deu. E aí então Deus viu que tudo era muito, muito bom. E agora sim estava completo. Deus criou uma mulher e essa a chamou então de Eva. E ali estava então um casal perfeito que Deus havia criado. Mas aí vem um camarada, um usurpador, né? E ele vem e transforma tudo que era bonito em algo ruim. Não sei se vocês já viram algum mágico fazer uma mágica. Na internet tem um monte de mágica. Eu já vi pessoalmente. Uma vez num evento, a gente foi assistir ali um mágico. E ele pegou lá, uma mulher deitou numa caixa. E ele pegou um serrote e cerrou a mulher no meio. E abriu então as caixas. E a cabeça estava para um lado, e o tronco e as pernas para o outro lado. Eu fiquei apavorado com aquilo. Fiquei pensando, não, deve ser uma bruxaria, algum, né? A mulher se possuiu, não sei, alguma coisa do tipo. E aí depois então ele juntou a caixa e a mulher abriu a caixa e a mulher saiu dentro, né? Um negócio assim, parece que sobrenatural. Claro, graças ao Mr. M e outros, né, na internet, a gente descobre, né, como que é feito essas coisas. Mas quando a gente entra no contexto, é claro, espiritual, há também um mágico no mundo aí que ele de certa forma assim, ele com uma mão ele mostra uma coisa, com a outra ele faz outras que aparentemente a gente não vê, que são tão rápidas, né? Essa semana eu vi um rapaz passando o cadeado pela boca de uma taça até a parte de baixo e eu fiquei, como que ele faz isso? Né? É que ele tinha um outro cadeado, ele tinha um cadeado segurando na mão, junto com a taça, escondido na mão, e um outro cadeado nas costas, com um fio puxado, uma espécie de elástico. Então ele soltava rapidamente aquele cadeado, ia para trás, e ele soltava aquele cadeado aqui que estava na mão na taça, e o cadeado aparecia ali, então como se ele tivesse colocado aquele cadeado da mão direita. Só que é tão rápido que você não percebe, né? Essas mágicas que eles fazem. Assim como esse mágico fez a mulher lá ser cerrada ao meio e depois voltar, né? Da mesma forma, no contexto espiritual, como eu disse, Satanás ele faz algumas coisas que aparentemente são verdadeiras, são interessantes, são reais, mas cuidado, tudo isso é para enganar você. Tudo isso é para, de certa forma, mentir e também para enganar os seus pensamentos e inclusive o teu coração. Não é assim? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e muito, e que pode enganá-lo. E exatamente isso que acontece. O versículo 8 diz que o homem e a mulher estavam escondidos de Deus. E Deus vai à procura dele, assim como os policiais, o pai e a mãe, os bombeiros estavam à procura desse garoto perdido. Deus vai à procura de um homem, de uma mulher,
criaturas perfeitas dele, criadas à sua imagem, sua semelhança, que ele criou com muito carinho, com muito amor. Por quê? Porque eles haviam desobedecido a Deus, haviam pecado contra o Senhor. E aí diz então o verso 9 agora, que mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, e a pergunta que Deus faz é essa: onde você está? E ele respondeu, verso 10, ouvi teus passos no jardim, e fiquei com o quê? Com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Este homem teve medo de Deus. Ele disse, eu fiquei com medo, eu ouvi os teus passos, e eu tive medo e me escondi. Exatamente isso que acontece quando nós pecamos contra Deus, quando nós fazemos algo que sabemos, inclusive, que é errado fazer. Desobedecemos a Deus, os afastamos de Deus, e esse afastamento, ele causa e provoca em nós alguns sentimentos, dentre eles o medo. Outro sentimento que causa em nós é a vergonha. Na verdade, em algumas ocasiões, até mesmo vergonha temos de orar a Deus, de ajoelhar e pedir perdão para Deus. Por quê? Porque a gente fez e cometeu algo de errado conscientemente. E aí então, é claro, surge, além do medo, o constrangimento, a vergonha de Deus. E aí procuramos, assim como Adão e Eva fizeram, procuramos nos esconder de Deus. Aí eu pergunto a você, é possível esconder da presença de Deus? Sim ou não? Claro que não. Mas por que o homem tenta fazer isso? Quando olhamos para a atitude de Adão, pensamos, né? Nossa, idiota, né? Que bobo pensar que poderia se esconder de Deus. Afinal de contas, Deus é onipresente. Mas nós também copiamos muitas vezes essas atitudes. Pecamos, nos afastamos. E aí, é claro, por não conseguir se afastar de Deus, muitas vezes, é claro, Deus alcança e só não alcança se nós não quisermos. Ele pergunta, onde você está? Essa é a pergunta que Deus faz para nós. Onde você está? Ou por que você se escondeu, sendo que não é possível se esconder. Não tem como. Não é possível se afastar da presença de Deus. Aí vem o verso 11. O verso 10. Verso 11, perdão. Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Uma sucessão de perguntas, parece que um interrogatório, mas Deus amava tanto Adão e Eva, que Deus vai ao encontro deles. E Deus faz essas perguntas não por não saber o que tinha acontecido. Deus estava vendo tudo, sim ou não? Sim. Deus vê o que nós vemos, sim ou não? Deus assiste o que nós assistimos, sim ou não? Sim. Deus stalkeia o que nós estamos stalkeando? Sim. Deus vê tudo o que você faz. Falando em stalkear, né? A gente passa tanto tempo stalkeando. Quem dera se pudéssemos stalkear a palavra de Deus, né? A rede social de Deus, que é a Bíblia. Quem dera pudéssemos passar mais tempo stalkeando a Deus do que as pessoas, os famosos, né? Deus vê todas as coisas. Deus vai comigo ou anda comigo todos os dias, sim ou não? Deus vai nos lugares errados comigo, sim ou não? Vai também. Sabe por que Deus vai? Porque Ele não quer que você vá. Deus, Ele não quer que você esteja frequentando lugares que Ele sabe que farão mal para você. Deus vê o que você põe nos seus ouvidos, sim ou não? O que você ouve, o que você escuta, as músicas que você escuta, as letras das músicas que você escuta, sim ou não? Sim. Deus vê o que você põe na sua boca, sim ou não? Sim. Com certeza, também. Deus vê todas as coisas. Então, quando Deus olha tudo isso e pergunta onde você está, Deus não quer saber qual o local físico, a localização geográfica de onde você está. Mas é um local espiritual, porque você precisa pensar e olhar o futuro. Afinal de contas, a nossa vida é passageira, é breve. Nós vivemos aqui na Terra em torno de 70, 80, 90, quando muito se arrastando 100 anos. É difícil, vemos pessoas com idades então avançadas. É um período curto, perto do que Deus tem preparado para nós. Outro dia eu vi o pastor no sermão comparando, e eu achei interessante a comparação dele. O Rafael, ele tem um monte de carrinhos. Dá um dos carrinhos aqui, Rafael.
Algumas pessoas trocam. Rafael tem um monte de carrinho lá em casa. Ontem a gente foi, lembra onde ali, ele viu um carrinho, disse, esse carrinho da Hot Wheels, tem vários carrinhos. Ele está até escolhendo, né? Mas legal, tem os preferidos dele. Mas, tá bom, filho, pode ser qualquer um. Filho, qualquer um. Esse mesmo. Pode ser, esse aqui. Isso. Vai, bonito isso aqui. Legal, roda bonita e tal. E tem uns carros que eles são réplicas, ou melhor, esses carrinhos aqui são réplicas de carros originais, né? Só que muitas vezes eu e você trocamos esses carrinhos de brinquedo, ou melhor, trocamos os carrinhos de verdade pelos carrinhos de brinquedo. O que eu quero dizer com isso? Nós trocamos o céu, a eternidade, por carrinhos de brinquedo, que não vale nada. Não vale nada. Um carrinho desses custa em torno de 10, 20 reais. O céu não tem valor. Não tem valor. O céu é de graça a Deus. Mas só será daqueles que aceitarem a Cristo e viver com Cristo. Aí Deus faz uma outra pergunta também. Obrigado, filho. Deus faz uma outra pergunta também. No versículo 11, ele pergunta: quem disse que você estava nu? Quem ensinou você que você estava nu? Em outras palavras, ele está perguntando assim: quem tem sido o teu mestre, ou quem tem sido o teu professor, ou quem tem sido a pessoa que tem te orientado, teu conselheiro? Quem tem sido? Porque se, dependendo da pessoa que nós buscamos referência, ou buscamos conselhos, você pode se tornar um tipo de pessoa. Eu ouvia isso desde quando eu entrei na comportagem. Eu ouvia uma seguinte frase, dizia assim: quer andar, ou melhor, quer ser gigante, ande com os gigantes. E Deus é o maior gigante que existe. Ande à sombra de gigantes e você será gigante. Ou seja, imite os gigantes. Não estou me referindo àqueles gigantes maus lá da Bíblia, alguns que estão mencionados, né, de Golias, por exemplo. Não estou falando desses. Mas gigantes em caráter. Davi era pequeno, mas era gigante em caráter. Por quê? Porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Jó não era um homem de estatura grande, mas ele temia Deus, porque ele sabia que haveria um dia de juízo. E por isso que ele procurava fazer aquilo que Deus o orientava. Entende o que eu quero dizer, gurizada? Um dia alguém falou para mim: pastor, eu quero ser um pastor. Eu fico feliz por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: há um caminho longo para ser trilhado. E é importante você se preocupar hoje já com o seu futuro lá na frente. O que vai ser você lá na frente? Ou quem você vai ser, quem você gostaria de ser lá na frente. Isso você precisa se perguntar hoje. Por isso que Deus pergunta: quem tem sido o teu tutor, teu mentor, teu professor? Não perca tempo buscando orientações em pessoas que aparentemente são famosas, mas que não têm princípio algum, ou que então seus princípios são contrários da Bíblia. Eu sei que de fato a gente tem aqui na Terra algumas pessoas que são referência para nós. Eu lembro que na época que eu era diretor JA, eu gostava de alguns pastores, eu tinha eles como referência. Pastor Jorge Ebuch, não sei se alguns de vocês já conheceram. Pastor Lelis, que hoje é meu colega de ministério, né? Ele foi diretor departamental jovem. Na minha época eu era diretor jovem. Na época nós tínhamos um projeto semelhante ao Caleb, mas era Josué. O Josué não vingou. O Caleb deu certo, o Josué ficou para trás, né? Mas o Josué era assim, era jovens em oração, salvando com urgência no evangelismo. Acho que é por isso que não pegou, né? Foi muito comprido, assim, difícil de memorizar. E tinha até uma carteirinha com foto da gente e tal, Josué. Era assim, era Josué. E não tinha o Caleb, né? Não tinha, mas tinha a carteirinha, entendeu? Então quando a gente chegava no evento, já chegava assim com a carteirinha na mão, se sentindo, né, o Josué, entendeu? Então pra você entrar no evento, você tinha que ter a carteirinha do Josué. Muito legal. Guardei essa carteirinha por muito tempo, não sei onde é que está agora. Mas isso aí motivava. E eu tinha lá o pastor Leves lá como referência, o pastor Jorge como referência. Inclusive um dia eu cheguei para ele: pastor, eu quero ser um pastor, mas eu estou em dúvida onde estudar teologia. E ele disse assim para mim: o que você quer ser? Você quer ser um pastor missionário? Você quer ser um pastor teológico? Eu disse: não, pastor, eu quero ser um pastor missionário, quero ter cheiro de ovelhas. Aí ele disse: então você tem que ir para o IAN. Lá no NAS o pessoal foca mais
é o campo teológico, então vai para ET. E aí eu acabei não indo nenhum dos dois e fui para a Argentina, né? Que era uma faculdade mais missionária ainda. Então, ali ele me serviu como referência. Mas o nosso principal mentor tem que ser Cristo, tem que ser a Bíblia. Os gravadores, leem a Bíblia de vocês. Não perca tempo. Eu sei que a vontade de ficar no celular, na internet, ou fazendo qualquer outra coisa, ou ir brincar. Eu sei que a gente tem essa vontade, mas não deixe de ler a sua Bíblia. Todos os dias. Todos os dias. Assim como a gente come, bebe, escova os dentes e faz outras coisas, todos os dias. Assim tem que ser também a leitura da Bíblia. Para que você nunca esqueça e nunca se perca do caminho do Senhor. Se cometa coisas e faça coisas erradas. Diz o verso 12, disse o homem, foi a mulher. E aí Adão, é claro, põe a culpa da mulher. Mas o verso 13, Deus faz a última pergunta. E Deus diz o seguinte: que foi que você fez? Depois de Deus perguntar onde eles estavam, quem tinha ensinado? E aí Deus pergunta então, o que você fez? Deus sabia o que eles tinham feito. Deus sabia. Mas era necessário falar, sabe por quê? Porque quando a gente fala, a gente reconhece o erro. Sim ou não? Segundo a psicologia, a gente só resolve o problema depois que você assume que você é culpado pelo problema, né? Você assume, você entende e assume. Não, realmente, eu tenho parte aqui nesse problema. Outro dia eu estava dirigindo o carro e eu troquei de pista. E eu fiz algo errado. Eu estava com tanta pressa e eu não podia perder a paralela, a entrada da paralela. E eu troquei da pista da esquerda para a paralela de uma vez, né, cortando um carro, e o outro que estava já na paralela, quase que eu pego ele. O cara buzinou e tal, e a minha esposa dizendo assim: amor, você errou, você errou, você errou, você errou. Eu sabia que eu tinha errado, sabe? Mas você errou. E o cara veio buzinando atrás, um carro bem maior que o meu, né? E aí eu tive que reduzir, porque logo ali na frente tinha um pare, e ele veio e colocou o carro do lado, buzinando. E é claro que eu não ia olhar, né? Porque no lugar eu sabia que se eu olhasse eu ia brigar. O velho homem afora. E eu só levantei a mão, pedi desculpa, né? E ele parou de buzinar. Resolvido o problema. Só é possível resolver as coisas quando você de fato reconhece. E esse é um processo. É um processo de conversão. É um processo, inclusive, realizado pelo Espírito Santo na nossa vida. Ele nos convence do pecado, estamos errados, da justiça, que é a Cristo que Ele nos cobre com a sua justiça, e também do juízo. Porque se nós não nos arrependermos, não reconhecemos o pecado, não receberemos a graça, a justiça de Cristo, e tão pouco, quando no julgamento seremos, né, absolvidos. Queridos, eu quero deixar essa mensagem com você. Não esqueça que a luta espiritual ela é diária. Existe um mágico aí no mundo aí chamado Satanás. Ele fará de tudo para enganar você. Não caia na besteira de ser enganado, inclusive por aquelas pessoas que estão perto de você. De repente um amigo seu, que aparentemente é um amigo seu, um próximo amigo seu, ou um familiar seu. De repente aquilo que o familiar seu diz: olha, quem sabe você larga a mão desse negócio de clube, deixa isso aí pra lá. Imagina, você tem um domingo todo, né, pra você, lá no Rio Grande do Sul a gente tinha o hábito, né, costume, a cultura, a tradição. Domingo de manhã, o chimarrão já cedo, e depois aí por volta de 10 horas da manhã, preparar a lenha, né, e os tijolos do churrasco. Eu confesso a você que foi uma luta, porque eu ficava lembrando que meus irmãos lá estavam, né, preparando tudo, e eu ali no clube, né, e tinha algumas atividades um pouco não tão divertidas, vamos dizer outra coisa, e eu ficava pensando: poxa, e eu aqui, né? E aí quando eu chegava lá para meus familiares, se eu chegasse a me queixar de alguma coisa, e aí então vinha, né, toda aquela desmotivação. Não, rapaz, é isso mesmo, tem que sair desse negócio, larga a mão desse negócio de clube. Deixa eu dizer uma coisa para você: não faça isso. Não faça isso. Porque o que você está plantando aqui, você colherá no céu. Também é aquilo, né? O fruto, a recompensa do seu esforço, mas a principal recompensa, como eu comecei a mensagem, será no céu. Não deixe que os outros digam a você o que é certo e o que é errado. Busque na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Porque às vezes até mesmo os próprios familiares, os próprios amigos estarão errados, porque eles estarão em conflito com a palavra de Deus. Então não ouça esses conselhos. Eu sei que muitas vezes é necessário respeitar e obedecer. Assim como um dia o meu irmão disse para mim: você não vai na igreja. Eu ia ter de manhã e eu queria à tarde de novo, tinha jantar. E depois ia ter social, eu queria ir na igreja. Meu irmão disse: não, você não vai.
Você já foi de manhã? Você já foi ontem, porque tinha um ensaio? Ensaio, na verdade, era ensaio. A gente ia lá só para cantar, né? Cantar mesmo, não sabia. A gente ia lá para cantar. E era para se reunir, para rir e tal, ficar em volta da mesa do som, ali fingindo que sabia mexer na mesa do som. E desregulava tudo. Depois o diretor de som arrumava. E aí ele disse, não, você não vai da igreja. Você não vai da igreja. E eu fiquei muito bravo, irado. Meu outro irmão até tentou interceder por mim, o Leomar. Disse, não, deixa ele ir, né? Disse pro Leomar, deixa ele ir e tal. E ainda tem o Leomar e tem também o Odemar, tá? Tem outros nomes. E ele disse, não, não vai, você não vai. Eu fiquei muito bravo, eu falei um negócio pra ele lá, né? E o tempo passou, eu preguei na igreja, na minha igreja que eu batizei um tempo atrás, 2, 3 anos atrás. E o ancião da igreja pediu o microfone e pediu perdão pra mim. Lá no o ancião da igreja, meu irmão, aqui, pra mim, nome da igreja, tá? Hoje você pode estar motivando o seguinte de motivação, de exemplo para alguns da sua família. Às vezes o que eles querem ver é se você está realmente firme nos propósitos do Senhor. E se você se mantiver firme, você será uma inspiração e uma bênção também para eles. Quem sabe para os seus familiares, quem sabe para algum coleguinha lá da colégio. Então se mantenha firme nos caminhos de Deus. Ainda que os teus amigos, ou todos contra você, a tua família vá contra você, mas não se perca nesse livro que eu falo para você. Tá bom? Esse é o meu recadinho para vocês. Deus abençoe a sua casa, a sua família. E juntos, em breve, nos estaremos se encontrando no céu. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, muito obrigado, Pai.